esquecessem de deixar comigo aqueles bilhetes de embarque, aquelas coisas chatas na hora de prestação de contas, a gente vai precisar disso, né? Então é só para... eu sei que às vezes a gente joga fora, mas de qualquer maneira... Sim, na verdade o trabalho de campo, com a opção 1, que é lá na zona portuária, aliás, o ponto de encontro do trabalho de campo a pé, no centro do Rio, vai ser na Praça Mauá. Né, na Praça Mauá, que é fácil, né, de chegar ali. Então a gente vai se encontrar na Praça Mauá, ali na estátua de Mauá, né, ali, bem ali embaixo logo, que é fácil. O trabalho de campo, com a opção 2, que é Barra e Jacarepaguá, ele é um trabalho de número limitado, porque se vai com uma van. Então, infelizmente, né, acabou... Hein, Regina? Você quer falar sobre isso? Fala. É limitado aos convidados, não é isso? Bom dia. Eu tenho que dar uma satisfação, inclusive, não só aos alunos nossos, né, mas aos participantes que são de outras universidades ou de outras instituições, mas porque a gente vai ter que alugar, né, um micro. E aí a gente está fazendo restrição a qualquer participação de estudante da instituição, né, da nossa instituição, e de preferência de outras instituições, porque não dá para a gente ficar descendo e subindo ônibus com 42 lugares para o que a gente quer fazer. Então, infelizmente, eu peço desculpas, por isso que a gente fechou, tá? Aos participantes estrangeiros, aos participantes nacionais, dos professores, podem ser pesquisadores de outras instituições, porque nós, no Rio de Janeiro, temos condições de fazer o que nós vamos fazer. As pessoas que não são daqui não têm. Então, em termos operacionais, apenas por causa disso, a gente está fechando realmente com o grupo bem menor do que o do Álvaro. O do Álvaro pode ir a igreja toda, né? Está aberto. Com relação inclusive, ao pagamento do ônibus. Por causa disso que é fechado, tá? Vocês podem, me desculpem, mas não dá para ficar com o campo aberto. Tá? Então, quem tiver interesse em participar, no sábado a gente vai sair aqui 8 horas, porque o pessoal fica preocupado da volta, porque tem que retornar aos seus países, aos seus estados, às suas casas, e a gente está pretendendo, no máximo, 13h, por volta das 13 e pouquinho, nós estarmos de volta para dar oportunidade ao pessoal que precisa ir para o aeroporto retornar às suas casas. Tá? Mais uma vez, desculpa não estou segregando, não estou excluindo, mas é preciso que a gente faça isso. Tá? Obrigada. Acho que esse microfone é melhor, né? Juliana, posso ter luz aqui? Ótimo, obrigada. Aí sim. Agora sim. Bom dia. Bom, é um enorme prazer estar aqui mais uma vez na PUC. Agradeço enormemente esse convite aos organizadores, professor João Rua, professor Álvaro Ferreira, professora Regina e a equipe toda dos estudantes que sabemos quanto trabalham para que esse evento seja tão bonito, tão bem organizado e permita que tenhamos as condições para conversar e discutir sobre esses assuntos que me parece que são fundamentais. Também queria agradecer aos organizadores o título da palestra, que não fui eu que dei, mas que aceitei porque me pareceu um grande desafio para aprofundar e sistematizar, sobretudo, algumas questões em torno especificamente desta ideia da porção marginal, o que também me permitiu dar uma continuidade ao debate que tínhamos começado há 2 anos aqui nesta casa.
Então, para isso, eu preparei uma conversa em torno de 3 pontos. Porque eu acho que para eu chegar na discussão da porção marginal, preciso uma série de contextos, né? Preciso discutir algumas totalidades sem as quais a porção marginal não teria coerência na teoria que estamos trabalhando, né? Então, nesse sentido, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é a ideia do território usado e metropolização, já que a palestra tem como título a ideia de território. Território usado e metropolização. Para isso, vou considerar 2 premissas. A primeira premissa, creio que é importante lembrar que não estamos falando aqui da noção de território como conceito puro, herdado da modernidade, assimilado ao Estado, um nome político para a extensão de um país, mas tampouco estamos falando do território como extensão espacial de uma jurisdição de governo, como definido por Gottman. Ou diríamos, não estamos falando só disso, apenas disso. Referimos-nos aqui, sobretudo, a um conceito híbrido, esta ideia de território usado, sinônimo de espaço geográfico, que foi proposto com esse nome de território usado por Milton Santos em 1994. E ele dizia que o uso do território, e não o território em si mesmo, que o faz objeto de análise social. E, portanto, o território usado, uma forma impura, um conceito híbrido, né? Uma matriz da vida social. Então, quando discutimos a ideia de território usado como conceito híbrido, estamos fazendo alusão à interdependência e à indissociabilidade, a inseparabilidade entre materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que é a ação humana, em outros termos, trabalho e política. Portanto, o território usado nesta visão não é inerte, não é um palco onde a vida se dá, é a vida com as coisas, é a vida mediada pelos objetos e os objetos mediados pela vida. É esse processo de transformação recíproca entre objetos e ações, entre condição e atualidade, que nos faz lembrar daquela expressão do Sartre, quando falava em circularidade dialética. Isto é, o homem mediado pelas coisas, na medida em que as coisas estão mediadas pelo homem. Portanto, o território seria, como queria Isnard, o território propriamente dito, mas mais as sucessivas obras humanas, e diríamos, e os homens na atualidade. Portanto, essa ideia de território usado, podemos assimilá-la a um momento da formação social, ou melhor, a um momento da formação socioespacial, sem o qual, me parece, a metrópole não poderá ser compreendida, porque a totalidade que realmente ajuda a explicar a metrópole é esse território usado num arcabouço do Estado e nessa transformação permanente a que me referia. Então, nós temos aqui o princípio de seletividade espacial, tão caro a nós geógrafos, que é produto da história, mas também é sua condição. Daí que o território usado seja visto como ativo no acontecer histórico. Usado e sendo usado. O particípio, mas o gerúndio também é de rigor. E a metropolização, me parece, está no cerne do princípio de seletividade espacial, cujas manifestações morfológicas e funcionais mais expressivas poderiam ser, para início de conversa, a aglomeração de pessoas e coisas e, consequentemente, a extensão e, de outro lado, a complexidade de funções, a complexidade de divisões do trabalho na metrópole. Tantas vezes nos nossos países, realidades metropolitanas num contexto de modernização sem industrialização. Mas foi certamente a revolução do consumo
que criou novas necessidades que, por sua vez, aumentaram a dimensão das cidades e diversificaram suas atividades, que poderia estar como ideia no alvo da gênese das metrópoles, né? A ideia da revolução do consumo, que faz com que a cidade alcance graus superlativos, né? Isto me parece que nos leva a uma segunda premissa, e a segunda premissa é a necessidade de considerar a globalização como um período histórico. Compreender a globalização na sua realidade histórica, indo além da sua constituição discursiva. Sabemos que cada período da história pode ser definido por uma base material e por uma forma de vida social, ou melhor, muitas formas de vida social, tanto no território quanto na metrópole. E hoje o que nós vemos é um retrato com importantes densidades demográficas e técnicas, né? Um acontecer solidário porque interdependente, esse acontecer espesso que ontem a Mônica discutia, uma divisão territorial do trabalho profunda, complexa e plural. Onde, evidentemente, nesse retrato vemos grandes empresas e outros agentes globais que são produtores e usuários da tecnociência que interliga hoje o planeta, que são produtores de uma informação que necessitam para si e para convencer os outros da sua superioridade. E o comando dos mecanismos financeiros que permitem a universalização da produção e da mais-valia. Daí, essa sua condição de globalidade e hegemonia. No entanto, haveria, nos parece, não haveria nos países e nas cidades uma única divisão territorial do trabalho, constituída, como acabo de falar. O que nós teríamos no território usado de um país, esse espaço banal a que o Milton se referia, é um rendilhado de divisões territoriais do trabalho, que estão em permanente conflito, e que, se a gente tentasse um esquema um pouco simples, mas para início de debate, estaria formado por um punhado de corporações cuja topologia ultrapassa as escalas nacionais e cujo território é o planeta, um conjunto grande de empresas cujas ações não ultrapassam as fronteiras nacionais e um conjunto de situações intermediárias de grupos nacionais até pequenas empresas de bairro, como é o caso do que estamos trabalhando com o circuito inferior da economia urbana. Então, me parece que a metropolização poderia ser vista como uma tendência constitutiva do período da globalização. A metropolização não é apenas um grau superlativo de urbanização, mas, sobretudo, creio eu, um processo de extrema divisão social e territorial do trabalho, atravessado por complexas formas de cooperação entre agentes de desigual grau de capital, tecnologia e organização. Isto se espalha sobre um vasto meio construído, nessa definição que o Harvey nos propõe, onde vemos um jogo, uma disputa entre agentes com rendas e formas de produção e consumo muito diversas, e onde, nessa grande mancha metropolitana, advertimos interdependências e complementariedades na contiguidade. A metrópole é, sem dúvida, me parece, um cenário de forças de aglomeração e de seletividade de nova natureza, né? Novos quaternários e centros empresariais, mercados populares intensos e extensos, revelando cada um ao seu compasso, né? Esse quaternário e os mercados populares, para pôr dois exemplos nas pontas, novas polarizações na metrópole e no território. Porque esta atividade vinculada ao circuito inferior também é criadora de polarizações, né?
E também a metrópole revela, como estávamos falando, uma complexidade funcional. Isto é, na própria mancha urbana e na rede urbana que a metrópole comanda, vemos um alargamento da divisão territorial do trabalho com base na ciência, na tecnologia, na informação e nas finanças, que se manifesta como novas localizações de investimentos empresariais, resultado também de um profundo exercício de terceirização e externalização de atividades técnicas e organizacionais, da presença e da difusão da informação, de um dinheiro disponível através de créditos e empréstimos, e esta necessidade de que haja uma parcela, pelo menos uma parcela técnica e financeira das atividades nas demais aglomerações da rede urbana, a metrópole presente no território. Feito esse retrato, eu entraria no meu segundo ponto, que é a constituição atual dos circuitos da economia urbana. Está evidente que esta teoria, que foi formulada na década de 70, estamos fazendo uma releitura dela e um exercício de atualização que muito tem a ver com as próprias propostas do Milton Santos da década de 90, né? Sobretudo com a ideia de fenômeno técnico e demais. Mas então, o que são os circuitos? Esse retrato que eu tentei pintar aqui, dessa diversidade de formas de trabalho e dessa nova geografia dentro de uma cidade, é o resultado, concretamente, de um processo de modernizações territoriais contemporâneas